Já começou aqui a live, tá? Estou aquecendo os tambores. Pois chame. Olá, boa noite. Primeira que entrou, Joísa Braga. Joísa, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? S. Ferreira, não sei seu nome. Oi, Deja. Oi, Helenice. Sejam bem-vindas, bem-vindo. Chuvinha por aqui. E onde vocês estão aí? Como é que estão todas? Frio, quente. De onde vocês falam? De onde vocês estão? Como é que vocês estão aí de quarentena ainda, né? Eu já tô torcendo que se estabilize. Paulo, boa noite. Tudo bom, meu amigo? Cadê Rita? Cadê aquela linda? Oi, Paulo. Sempre uma alegria ver você por aqui, Paulo. Laila, Jusileia, sejam bem-vindas. Vamos ver hoje o que é esse negócio de expansão da consciência, né? Todo mundo fala tanto de expansão da consciência. Oi, Laila, boa noite. E hoje a gente vai ver sobre qual que é a perspectiva que o Bert Helling traz pra gente sobre os níveis de consciência, né? E antes eu queria falar com vocês algo. Hoje eu comecei o dia falando lá no canal do Telegram acerca das dificuldades que nós temos, né? Porque normalmente a gente culpa muito o que a gente não dá conta de realizar hoje por conta das dificuldades que a gente teve, enfim. E realmente as dificuldades, os traumas que a gente tem, eles meio que delineiam a nossa vida, né? Mas o que eu deixei também lá no canal hoje foi uma seguinte reflexão. São as nossas dificuldades que também nos impulsionam. São as nossas, a nossa busca interior por algo que muitas vezes a gente não sabe o que é, que nos impulsiona, que nos movimenta, né? Então tem um livro que fala que ostra, acho que o nome do livro é esse, Ostra feliz não faz pérola. Então, quando eu olho para alguém que passou por muitas dificuldades na infância e para alguém que não passou por nenhuma dificuldade na infância, se você comparar as duas pessoas, a que passou por mais dificuldade é mais forte, tem mais força. E se você olhar para a história da humanidade, foram as pessoas que passaram por grandes dificuldades que realmente conseguiram realizar algo que serviu a muita gente, que serve à humanidade até hoje. Então, assim, não é uma vida de contos de fada que garante que a gente vai ser capaz de realizar grandes coisas. Eu acredito, e também pela minha observação, que quando nós temos dificuldades, nós temos alguma coisa que nos rói aqui dentro, a gente chega mais longe. A gente tem motivação de ir em busca daquilo que a gente precisa. E nesse caminho a gente adquire muitas ferramentas que depois vão servir a outras pessoas. Quando a gente faz um caminho, depois a gente pode ajudar outras pessoas a também fazerem esse caminho. Do contrário, se eu nunca fiz um caminho, como que eu vou ajudar alguém, né? A percorrer aquele caminho? Estarão os dois no escuro. Então, tendo dito tudo isso para vocês, eu sou uma pessoa, né, que tem percorrido vários caminhos e eu não me canso, né? Quando eu chego num determinado ponto, a vida me sinaliza uma outra direção e eu sigo. Eu sigo sem medo, eu sigo com o meu coração. E assim, eu me sinto muito grata por todo o caminho que eu percorri, por tudo que eu tenho aprendido. E assim, meu coração chega a transbordar.
E quando eu venho cá fazer uma live para vocês, vocês não têm noção da alegria que eu sinto quando vocês vão entrando, sabe? Eu coloco até um adesivinho aqui no meu celular, porque eu não quero ver quantas pessoas tem, eu não estou muito interessada no número de audiência. Ai, grande, é pequena. Sabe, o que me interessa realmente são as pessoas que estão aqui. Porque as pessoas que estão aqui são as pessoas que têm para me ouvir nesse momento, que vão levar algo daquilo que eu tenho para dizer hoje. E assim, a maneira que eu achei, né, de expressar a minha gratidão e a minha felicidade por tudo que eu tenho recebido da vida é oferecendo esse conhecimento, né, através de lives, através do canal do Telegram, através de textos lá no meu feed, no Instagram, no Facebook, a disponibilidade de deixar essas lives lá no canal do YouTube para quem não pode assistir agora, assistir depois, como tem uma colega que está em Portugal, ela não assiste porque é muito tarde, mas ela me pede para mandar o link para ela. Então, assim, o que me interessa realmente são as pessoas que estão aqui por algum motivo, as pessoas que são atraídas por aquilo que eu tenho para passar. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês que está aí do outro lado, agradeço muito que vocês estejam aqui para ouvir, tá? Então, né, concluído essa introdução, eu vou entrar no assunto que é o tema da live de hoje, que é a expansão da consciência, né? E para que a gente precisa expandir a nossa consciência? É para a gente se iluminar? Ser um ser que faz e... Não é isso, sabe? Sabe, o verdadeiro objetivo que eu enxergo na expansão da consciência é você sair da ideia de que só existe você no mundo. Da ideia de que a gente olha só para o nosso umbigo, só para as nossas necessidades, e quando a gente não enxerga o outro, quando nós ainda estamos numa posição de certo e errado, nessa polaridade do bom e do mal, do certo e do errado, disso ou daquilo, ou é preto ou é branco, mas a gente expande a nossa consciência para a gente compreender que nós fazemos parte de um grande todo, que as minhas ações geram impacto em todo o planeta Terra, quiçá em todo o universo, né? Porque nós somos uma mini partícula do universo. Então, a expansão da consciência é para isso, é para a gente sair dessa condição limitada e estreita do julgamento, né? Eu estou sempre julgando o outro, nunca olho para mim, das crenças limitantes, né? Então, assim, a importância da gente expandir a nossa consciência não é para que a gente se torne melhor do que ninguém. É o contrário, é para que a gente se torne igual a todo mundo, para que nós tenhamos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, da outra pessoa, para que a gente tenha compaixão para entender que às vezes, e na maioria das vezes, aquela pessoa age daquela forma porque ela não conhece outra maneira de agir. Porque foi daquela forma que ela aprendeu e que na verdade ela só está reproduzindo. Então, quando a gente expande a nossa consciência e consegue enxergar o outro, é maravilhoso, porque o nosso coração cresce. E se vocês tiverem observado, quem viu o flyerzinho da chamada da live, é um coração abrindo assim, né? É a vibração do coração. E eu não sei se vocês sabem, mas o nosso coração, a vibração do nosso coração é muito mais poderoso do que o da nossa mente. Então, não é a nossa mente que cria, é o nosso coração. Quando a gente está alinhado, né, que eles chamam de coerência cardíaca, que é quando eu estou alinhado, os meus pensamentos, as minhas ações ao que está dentro do meu coração. Então, é esse o meu convite para vocês hoje, com essa intenção de expandir a nossa consciência, tá bom? Então, a Deja aqui está falando que o curso está maravilhoso. A Deja é a nossa aluna do curso Aprendendo a Arte de Se Relacionar, que a gente falou para vocês aí na semana passada.
Que bom, Deja, que está sendo útil para a gente também, porque a gente está junto com vocês. E eu e o Jax, a gente está se emocionando todo o tempo. E aqui eu falei, meu Deus, esse curso é uma terapia de grupo, porque um depoimento eu choro, no outro o Jax chora, uma música o Jax chora, e aí a gente está assim, né? Então é uma terapia de grupo. É uma cura em grupo. Então vamos lá, gente. Vamos compreender um pouquinho aí sobre os níveis de consciência, né? O Bert Helling, um dos pilares que sustenta o trabalho, né, essa filosofia das constelações familiares, foi o que o Bert percebeu sobre as consciências. Ele percebeu que existem 3 níveis de consciência: a consciência pessoal, a consciência arcaica e a consciência espiritual. E eu vou explicar cada uma delas para vocês e depois eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então, preparem aí suas perguntas. Então, esse tema também é um tema do módulo lá do curso. Nós falamos com os alunos hoje sobre isso e amanhã a gente vai explorar mais isso lá dentro do curso, mas eu queria compartilhar também com vocês aqui que acompanham a escola, tá? Que eu acho que é muito importante para tudo na nossa vida, para os nossos relacionamentos num todo. Então, esse primeiro nível de consciência é a nossa consciência pessoal. Imaginem que a nossa consciência seja um círculo, né? No qual nós estamos dentro, inseridos. Então, essa consciência pessoal, ela é um círculo muito estreito. A gente fica ali, sabe, meio que preso. Então, a consciência pessoal, ela diz pra gente assim, a gente está sempre em polaridade, né, com a consciência pessoal. Então, isso é certo, isso é errado. Isso pode, isso não pode. Isso é bom, isso é mal. Então, a gente tem a consciência pessoal como a voz do próprio Deus dentro de nós, mas não é verdade, gente. Sinto em dizer para vocês, mas não é verdade. A nossa consciência pessoal, pelo que o Bert percebeu, ela só serve para nos dizer se o que nós fazemos garante o nosso pertencimento à nossa família e também se garante o pertencimento aos grupos nos quais nós fazemos parte. E eu explico isso com um exemplo. Lá na África do Sul, esse exemplo é o próprio Bert que dá. Na época do apartheid, né, os negros e os brancos não se misturavam. Então, se um grupo de brancos pegasse um negro desavisado, o que acontecia? Era, né, porrada e às vezes podia até matar. E aí esse grupo voltava para o seu clã, né, o clã dos brancos, tendo feito algo terrível aqui, mas eles voltavam de consciência leve. Mas olha só que louco, eles tinham feito algo terrível. Era para eles estarem, né? Se a nossa consciência leve ou pesada fosse um guia para dizer se o que a gente faz é bom ou mal, eles tinham que voltar de consciência pesada, porque imagine, eles pegaram um ser humano e desceram a porrada, ou talvez até mataram. Mas, no entanto, eles faziam isso e voltavam lá para o grupo deles de consciência leve. Da mesma forma, se um grupo de negros pegasse um indivíduo branco desavisado, eles faziam a mesma coisa e voltavam lá para o grupo deles, para o clã deles, de consciência leve. Então, quando o Bert percebeu isso, ele começou a sacar que a nossa consciência pessoal não é um bom guia para dizer se o que a gente está fazendo é certo ou errado, apenas para garantir o nosso pertencimento. Então, quando o branco fazia, né, o homem fazia o que era determinado pelo grupo, ele estava de consciência leve, por quê? Porque ele estava fazendo o que o grupo determinava. Quando os negros também faziam o que o grupo determinava, eles também voltavam para o grupo deles de consciência leve, porque essa consciência leve dizia, olha, vocês fizeram o que a gente determina, então vocês pertencem. E isso tem a ver lá com aquela lei do pertencimento, lembra? E que também tem a ver lá com a época dos nossos antepassados, da época ainda que nós éramos nômades.
que se alguém perdesse o pertencimento ao grupo, por alguma coisa que fizesse, que não estava de acordo com o que era determinado, além de ele punha em risco o grupo, mas também se ele perdesse o pertencimento, ele seria devorado pelas feras. Então, era quase que uma sentença de morte. Então, vocês compreendem que essa consciência pessoal que nos limita, que deixa a gente bem estreita, ela só garante se o que nós estamos fazendo é igual aos grupos ao qual nós pertencemos. Agora eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Observem como que é quando vocês fazem algo diferente de algum grupo que vocês pertencem. Vamos dizer aqui na religião, por exemplo. Lá a religião tem os seus preceitos, né? Tem a sua linha de conduta, seus ensinamentos. No momento que a gente faz algo que vai contra esses ensinamentos, também a gente foi ensinado que se a gente não fizer o que está ali, a gente vai meio que para o inferno, né? Mas não é bem assim, enfim. Mas observem em vocês, quando vocês fazem alguma coisa que vai contra aquilo que o grupo que vocês pertencem, como é que vocês se sentem? De consciência leve ou de consciência pesada? Mesmo que vocês não tenham feito nada de errado. Imagine quando você é de uma família onde todo mundo é de uma certa religião e você de repente vira ateu. Como é que você se sente diante do grupo? Consciência leve, consciência pesada, com uma sensação de não pertencer, de ser excluída do bando? E quais são os sentimentos que afloram aí dentro de você? Faz esse exercício, tá bom? Vai ser interessante. E o segundo nível de consciência que o Bert percebeu é a consciência arcaica. Essa já é uma consciência mais larga. Imagina que você está aqui, né, espremidinha, sendo guiado pela sua consciência pessoal, que é a consciência que se o outro não fizer do jeito que eu quero, ele está fora, e isso aí que eu expliquei. Aí você se depara com o entendimento dessa consciência arcaica. Aí o que acontece? O seu raio de ação já aumenta. Por quê? Você tem um entendimento de que nós estamos ligados a muitos outros. E quem são esses muitos outros? Em primeiro momento, a nossa família de origem, depois os nossos antepassados, e aí vai aquela grande árvore genealógica. Não é a simbologia de usar o nome, né, de árvore não é à toa, é só você imaginar uma árvore com vários galhos, tem um tronco único, mas são vários galhos. Foi brotado de uma semente, mas aquilo ali, ó, cresce. Então, nós também somos assim. Em primeira instância, nós estamos inseridos dentro de um clã familiar. E depois, nós também estamos inseridos dentro de um planeta, dentro de um universo. Então, a gente faz parte de um todo. Mas essa consciência arcaica, ela cuida para que esse clã respeite aquelas 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio. Sabe por quê? Todas as vezes que essas leis são violadas, o sistema fica em risco. Então, por isso que respeitar essas leis é garantir uma vida tranquila. É garantir uma vida com uma liberdade maior, com uma liberdade de ação maior. A gente tem uma ideia de livre-arbítrio, né? A gente tem livre-arbítrio, assim, para vestir a roupa que a gente quer, para escolher o cardápio que a gente quer. Mas, sabe, entre coisas grandes não existe livre-arbítrio. Eu sinto em dizer isso para vocês. Imagine, você teve livre-arbítrio de escolher seu pai, sua mãe, seus irmãos, o lugar onde você nasceu. Você teve livre-arbítrio para, sei lá, quanta coisa na sua vida que simplesmente aconteceu, né? Então, essa ideia do livre-arbítrio, quando a gente vê essa abordagem que o Bert trouxe para a gente e os seus efeitos observados no campo, ao que nós estamos emaranhados, ao que as pessoas más, né, que a gente chama, estão presas. Quando você vê uma constelação, por exemplo, de um homem que matou alguém,
ou de um homem que violentou alguém, ou de uma mulher que se prostituía, que fez abortos. Quando você olha num campo de uma constelação e você percebe ao que essa pessoa está preso, a dor que ela carrega, cara, o seu julgamento cai por terra. Então, assim, realmente não tem como você não se transformar quando você conhece esse trabalho. Então, é isso. É consciência arcaica. Nós estamos dentro de algo que nos move, então nós não estamos tão livres. Quando a gente compreende isso, que todos estão interligados e que às vezes a gente está repetindo o destino de alguém lá de trás, o comportamento de alguém lá de trás, quando você olha para isso com esse olhar sistêmico que enxerga o todo, o seu julgamento cai por terra e a sua empatia aumenta muito. E no momento que você é capaz de se colocar no lugar do outro, a sua consciência expande assim, mas de uma maneira, sabe, que você não tem noção. Quando você sai dessa zona de julgamento, de tudo você apontar o dedo, a sua consciência expandiu muito. E você não precisa ir lá para o topo do Himalaia, ficar meditando horas. Você precisa compreender isso, que nós não estamos tão livres para fazer as coisas do jeito que nós queremos. E se eu não estou, o outro também não está. Só que eu olho para mim e digo assim, não, eu estou apenas procrastinando, uma hora eu vou fazer. E apontamos o dedo para o outro. Ah, o outro não faz porque ele não quer, porque ele é preguiçoso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Quando você para de julgar, quando você para e se põe no lugar do outro, você entende que a sua consciência expandiu, certo? Então, vamos lá, que agora é o terceiro nível de consciência, né? Então, nós já saímos, nós já aprendemos essa consciência estreita e espremida que nos oprime, que é a nossa consciência pessoal. Ela não é a voz de Deus dentro de nós, nunca, tá? Nunca precisou ser. A consciência arcaica, que é o entendimento de que nós fazemos parte de um todo maior, de que a gente não está tão livre para fazer as coisas do jeito que nós queremos, que existem forças que nos movem. E se nós não temos o entendimento dessas leis, a gente vai estar aí na vida como alguém que vai para algum lugar e não tem GPS e não tem o endereço. A gente fica aí meio sujeito às intempéries do tempo, do clima. Então, é importante. Tem pessoas que não sabem nada disso, mas elas são tão conectadas ao essencial e o que acontece dentro delas. Sabe por quê, gente? O entendimento dessas leis, elas estão dentro de nós. Quando eu falo essas coisas para vocês, fazem sentido. Por quê? Porque essas leis estão dentro de nós, sabe? A gente não precisa necessariamente saber da lei da gravidade para entender que se eu pular de cima de um prédio, eu vou me estabanar lá no chão. Essas leis também, existem pessoas que estão tão conectadas com o seu interior e são tão capazes de se colocar no lugar do outro que elas não precisam saber de lei de pertencimento, de ordem e de equilíbrio. Naturalmente elas já fazem isso. Elas respeitam o outro, elas não querem excluir ninguém, elas respeitam a ordem dentro dos sistemas e elas sabem equilibrar as suas relações. Exemplo, a minha mãe, ela não sabia de nada disso aqui que eu tô falando para vocês. Mas eu via muito claro como é que ela equilibrava lá com as vizinhas, sabe? Eu aprendi isso lá. Quando matava um porco lá em casa, ai gente, se tiver alguém vegano aí, vegetariano, desculpa. Mas era a realidade lá do interior. Quando matava um porco, a mamãe pegava ali uma parte, aí fatiava, né? Esse pedaço, tal, botava dentro de uma vasilha ali, aí eu era menina de recado, porque eu era ligeira. Aí eu ia lá, entregava para um, entregava para outro, fazia aquela distribuição na vizinhança. Depois, quando alguém matava um porco, era a mesma coisa. Daqui a pouco a gente estava lá, chegava um pedacinho ali de carne, de toucinho, de alguma coisa.
Então, ela sabia equilibrar aquilo naturalmente. Então, dito isso, vamos para o terceiro nível de consciência, que o Bert Hellinger chama de consciência espiritual ou Geist, né? Lá eu acho que é em alemão esse negócio, eu não falo alemão. Então, esse terceiro nível, né, já é quando você transcendeu lá essa consciência pessoal, que você transcendeu a consciência arcaica, quando você respeita essas 3 leis. E daí, o que acontece? Você se deixa conduzir, você tem um entendimento de que você foi criada por uma força maior, criado, de que você não está aqui solta nessa vida, que a sua vida foi criada com um propósito, sabe? Todos nós que estamos aqui nesse planeta Terra, nós fomos criados com um propósito. O Criador, ele não ia gastar uma ficha à toa, gente. Ele é inteligente demais para poder desperdiçar. Agora, os nossos emaranhamentos, as nossas questões e ao que a gente vem preso a partir aí da nossa existência, aí já é outra coisa. Então, no terceiro nível de consciência, você simplesmente deixa conduzir. Você é guiado pelo seu coração. Então, é mais ou menos assim, você sente, você faz e aquilo tem um resultado maravilhoso. O Bert dá um exemplo que seria como um nadador, que nadou contra a correnteza. E aí, quando ele se depara com esse terceiro nível de consciência, ele simplesmente abre os braços e se deita na água e deixa que a correnteza o conduza para a margem. Então, eu gosto muito dessa imagem, né? Então, assim, um breve resumo aí do que seria a expansão da consciência, é esse caminho que nós devemos buscar trilhar. Se você se identificou no primeiro nível de consciência, como é que você vai conseguir expandir isso? Através de estudos, através de leituras, através da autoobservação, através dos sentimentos que rodam aqui dentro de você. Eu sou uma investigadora de mim mesma, então eu sempre me observo diante das situações. Por exemplo, quando eu sinto inveja de alguém, eu falo, eu estou sentindo inveja, eu estou observando. Quando eu estou com raiva, eu olho e digo assim, eu estou sentindo raiva. De que é? Por que é que eu estou sentindo raiva dessa situação ou dessa pessoa? O que essa pessoa tem que está incomodando alguma coisa dentro de mim? Porque nunca é o outro, é o que está dentro de mim. O outro só desperta algo que está dentro de mim. Então, às vezes, eu ouço pessoas dizer, mas porque fulano é muito invejoso, sabe? Será que é o fulano que é muito invejoso? Pode até ser que o fulano seja invejoso, mas se você reconhece a inveja do outro, é porque existe inveja dentro de você. Eu só reconheço no outro aquilo que existe dentro de mim. O outro é o meu espelho. Não tem como eu reconhecer no outro aquilo que eu não tenho dentro de mim. Vocês sabiam que os índios, quando as naus portuguesas foram se aproximando da costa brasileira, eles não reconheceram. Eles só vieram enxergar as naus quando já estavam na praia. Por quê? Eles não tinham nenhuma referência daquilo. Eles nunca tinham visto nada parecido. Então aquilo para eles ficou meio que invisível. Então é o que acontece dentro de nós. Se eu não sou uma pessoa invejosa, eu não reconheço inveja no outro. Se eu não sou uma pessoa que critica tudo, eu não vou nem entender que o outro está criticando. Compreende? Se eu sou uma pessoa que estou no estado de gratidão e não reclamo de nada, quando o outro vier reclamar para mim, você vai olhar e não vai entender porque que a pessoa que está ali com saúde, com casa, comida, tem algum motivo para reclamar. Entendeu? Então a gente precisa trocar as lentes. E quando a gente vai caminhando nesses níveis de consciência, é isso que vai acontecendo. Mas é preciso que a gente busque, sabe? Por exemplo, aqui em casa já tem muitos anos que eu não assisto televisão. Para dizer que não assisto televisão, eu assisto um filme de vez em quando dá tempo. E ultimamente nem isso, porque não dá tempo. Eu tô com o foco em outra coisa, que é levar esse conteúdo para o maior número de pessoas que eu puder nessa vida.
E aí, quando você para de assistir televisão, principalmente novelas e jornais, o que que acontece? Você para de ser manipulado. Você para de pensar pela cabeça do jornalista. Você para de se comparar com a vida do pessoal de novela, sabe? Quando você troca isso por leituras, por livros, que pode ser de autoajuda, autoconhecimento, que você quiser. Mas com livros que te acrescente algo, quando você lê, o que que acontece? Você faz uma viagem interior. A leitura, ela te leva a isso, a uma viagem interior. A televisão não, é algo fora, ela te leva para fora. Então, para mim, o meu princípio de me auto-perceber foi parar de assistir televisão, parar de ouvir as opiniões alheias, parar de ser bombardeada de coisas. Porque imagine, a gente não quer violência, mas a gente assiste um jornal, é só o que tem a violência, então você traz tudo aquilo para dentro da sua casa, é quântico. Às vezes você viu uma novela que o cara tava lá traindo a esposa. Quando seu marido chega em casa, você tá puta com o seu marido e não sabe por quê. Sabe? Porque você se identifica naquilo ali. Você traz aquelas histórias para a sua realidade. Então, uma dica que eu dou para quem quer se autoconhecer, se auto-perceber, desliga a televisão. Não deixa a televisão ser a senhora da sua casa. Eu vou em algumas casas que a televisão é quem manda, fica ligada 24 horas praticamente, só é desligada na hora de dormir. Então, é um convite a não se olhar, a não olhar para as questões que são essenciais para que você realmente expanda a sua consciência. Isso é, mas nem todo mundo quer também, gente. Mas eu acredito que quem está aqui me ouvindo quer, porque veio atraído por esse tema. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. E a partir de agora, se alguém tiver alguma pergunta, eu sou toda ouvidos e terei o maior prazer em responder se eu também souber. Se não, a gente passa, né? Então vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui em cima. Enquanto alguém formula. Ó, a Laila também é nossa aluna. Tá aqui na live. Que bom, Laila. E a gente tá só no começo, hein? Vamos lá, o curso está maravilhoso, tá bom. Vamos lá se tem alguma pergunta. Eu vou dar um tempinho porque demora escrever, né? A pergunta aí. A Ana também foi nossa aluna. Ô, sua linda Ana. Obrigada pela sua presença aqui também. Vamos lá. Eu acho que é isso. Tem alguém, será se tem alguém digitando alguma pergunta? Tem uma solicitação aqui de participar ao vivo, será? Deixa eu ver quem é. Luísa. Não, não deu. Então, meus amores, nenhuma pergunta? Então, não fui tão clara assim? A Luísa enviou aqui uma solicitação para participar ao vivo. Vamos ver então, Luísa. Pode. O que sai aqui de nós duas, né? Taranã, aguardando Luísa. Vamos ver. A Luísa, eu tô vendo só o coco da sua cabeça. Eu estava sentada aqui, deitada. Então me diga, você tem alguma pergunta, Luísa? E tem tanta pergunta, mas a pergunta, eu estava anotando tudo que você estava comentando aqui, né? Tem muitas perguntas, sim, mas agora, assim, não, que não tá vindo. Ah, então tá bom. Você me mandou uma solicitação de participar ao vivo, então por isso que eu te adicionei aqui. Não, Então, então acho que eu bati sem querer, desculpa, mas tá tá tudo tudo bem. bem. Foi um prazer falar com você, viu? Bem, obrigada. Então, um abraço, tudo de bom. Outro. Tchau. Tchau. Então, ó, a Rita, que é uma querida nossa, seu Mário Salles, muito bom o tema. A Marita está falando que foi uma excelente explicação. Então, pessoal, se eu fui tão boa, né, em explicar aí, vocês não têm dúvidas, vamos então fazer um momento de integração.
aqui rapidinho para que vocês olhem para isso, né? Para essa questão da expansão da consciência. O que que vocês podem fazer realmente, né? Cada um de nós está numa etapa do caminho, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Eu acredito que quem está aqui hoje também está buscando. Uns estão mais lá atrás, outros um pouco mais na frente, outros muito mais avançados. Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é estarmos a caminho, né? Estarmos a caminho desse olhar que enxerga o outro, que enxerga a nós mesmos, que é capaz de olhar para a gente com compaixão e enxergar quais são os sentimentos que nós temos, entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas dores e observar e aprender com o que isso está querendo nos mostrar. O que que uma raiva está querendo me mostrar? O que que eu preciso melhorar para não sentir raiva? Tanta raiva? Será se precisa? Será se precisa tratar o outro dessa forma? Será se precisa tratar o meu companheiro, a minha companheira dessa forma? Então é muito importante a gente observar quais são os impactos que as nossas ações provocam e o que que a gente provoca no outro, o que que a nossa fala provoca no outro, o que que aquilo que eu digo provoca no outro. Sabe, não sou só eu, né? Nós convivemos com pessoas, então é muito interessante quando a gente desenvolve esse olhar de amor pela outra pessoa sem julgamento, tá bom? Então eu vou, para quem está aqui, né? Eu vou pedir que vocês fechem os olhos e respirem profundamente. Faz isso umas 3 vezes até você sentir o seu próprio corpo, sabe? Sente o seu corpo, sente a sua respiração, observa a sua respiração. Vai observando os seus pés, observa as suas pernas. Traz atenção para as suas coxas, para o seu quadril. Traz atenção para o seu abdômen, para a sua região sexual. Traz atenção para o seu glúteo. Traz atenção para a sua coluna, para a sua nuca, vai para os braços, para a sua região peitoral. Observa como está a sua respiração, observa como estão os seus pensamentos. Como estão os seus pensamentos? Quais foram os seus julgamentos acerca do que eu disse hoje, acerca dessa live, acerca desse conhecimento? Quais os pré-julgamentos que você já tinha, os preconceitos, que muitas vezes nos impede de absorver algo novo, absorver um conhecimento novo, porque a gente já vem com preconceitos. Então, quando eu estou cheia de preconceitos, eu não aprendo conceitos novos, eu não me permito. Então, esse é um exercício interessante, observar, né? E aí a gente pode abandonar um pouco as nossas certezas e ter menos certezas, né? Quando a gente tem menos certezas, tem mais possibilidade da gente estar em busca de aprender coisas novas. Então, é esse o convite que eu faço para vocês. Olhem para as suas certezas e veja se essas certezas estão te levando para o mais ou para o menos. Olhe para os seus julgamentos. Eles te afastam ou te aproximam das pessoas? Olhe para as suas críticas. As suas críticas, como você se vê pessoalmente. Você é muito crítico, é muito crítico com os outros. Então é importante que a gente se olhe com mais amor e com mais carinho por nós mesmos, com mais tolerância com nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas falhas. Estamos aprendendo, estamos a caminho, sabe? Quando a gente fizer uma cagada muito grande,
Ria de si mesmo. Sabe, um processo muito curativo é quando a gente ri da gente mesmo. Quando a gente diz, rapaz, mas olha só o que eu fiz, que cagada. Então, quando a gente ri da gente mesmo, quando a gente é tolerante com a gente mesmo, quando a gente tem compaixão pela gente mesmo, a gente também estende isso para os outros. Então, observe como é que você tem se tratado, como é que você tem olhado para você, como é que você tem tolerado os seus erros. E observando isso, você vai ver que o mesmo comportamento que você tem consigo, a mesma forma que você se trata, você trata as outras pessoas. Tá bom? Então é esse o convite que eu faço para vocês, para essa autoobservação. E se vocês quiserem anotar, anotem, sabe? Para que lá no futuro vocês revejam isso e vejam, mensurem o tanto que vocês caminharam aí nessa vida, tá bom? O quanto que vocês caminharam nessa expansão da consciência, tá bom? Então, finalizando, tendo dito tudo isso para vocês, falando sobre os 3 níveis de consciência, a pessoal, a arcaica e a consciência espiritual. Então, o meu desejo é que isso tenha sido útil e que possa servir para cada um de vocês que estiveram por aqui. Terminando essa live, eu vou colocar um post lá no Instagram. Se vocês quiserem ir lá e dizer o que foi útil para vocês nessa live, vai ser muito legal, tá bom? E também tem o canal lá do Telegram, Escola de Constelação Familiar BSB, que todos os dias eu coloco algo para nos ajudar nesse processo de caminhada, porque é algo que me ajuda e eu não sou diferente de vocês. Somos todos iguais, apenas em etapas diferentes do caminho, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um e tenham todos uma excelente noite, bons sonhos. Fui!